Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre A Hora da Estrela, ou, peraí, ainda que eu tenho que colar, A Culpa Não É Minha, Ela Que Se Arranje, O Direito ao Grito, Quanto ao Futuro, Lamento de um Blue, Ela Não Sabe Gritar, Uma Sensação de Perda, O Assovio no Vento Escuro, Eu Não Posso Fazer Nada, O Registro dos Fatos Antecedentes, História Lacrimogênica de Cordel, Saída Discreta pela Porta dos Fundos. Esse é um livro de Clarice Lispector com 13 títulos, né? Então eu quis dizê-los aqui. Mas, antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreve nesse canal. Eu estou sempre falando sobre filmes, séries e agora literatura. Estou num desafio aí de 30 livros em 90 dias. Esse é o segundo livro dessa jornada. O primeiro foi O Nevoeiro do Stephen King e a crítica está aqui nessezinho, caso você queira conferir. E se você é escritor e tem vontade de aprender ou melhorar a sua escrita, nesse mesmo izinho vai ter uma playlist para o meu curso de escrita que está gratuito aqui no YouTube. Publicado em 1977, esse é provavelmente um dos livros mais famosos dessa, que é uma das maiores autoras da literatura brasileira, isso opinião de crítica e de público. E curiosamente, eu selecionei esse livro, né, para a lista por ser curto, né, são 30 livros em 90 dias, então eu escolhi de fato obras mais curtinhas para que eu possa cumprir esse prazo, né, é meio que uma trapaça, mas é o que a gente pode fazer. E um amigo meu, né, um grande amigo, ele me disse que considera esse o livro mais fraco da Clarice. E quando eu terminei de ler, eu fui conversar com ele de novo e eu disse, cara, se esse é o mais fraco, eu não vejo a hora de ler a melhor obra dela. Mas a verdade é o que se fala bastante na crítica sobre essa obra, é que ela é uma transformação no processo de escrita da Clarice, né? A Clarice é conhecida justamente por sua literatura intimista, né? E muitas vezes considerada até hermética, né? Fechada às compreensões próprias da obra, muito ligadas à própria personalidade da autora. Eu particularmente não gosto muito dessa visão, porque para isso você precisa considerar que para ler a obra você precisa entender o que o autor pensa, e eu sou completamente contrário a esse tipo de pensamento. E falo isso como escritor. Para mim, o momento que a obra sai de mim, ela não me pertence mais, ela pertence à visão da pessoa que está lendo. O que eu acho que, na verdade, nós temos que fazer é tentar ligar esse nosso intimismo ao intimismo da autora. De qualquer forma, isso são as outras obras dela, que é uma obra diferente. Na Hora da Estrela, a gente vai acompanhar a narrativa da Macabeia. Será mesmo? Ou a gente acompanha a narrativa do escritor Rodrigo S.M.? Essa é a grande provocação da obra. Aqui a Clarice escolhe um pseudônimo, né, uma outra voz narrativa para contar essa história, que é a história da Macabeia. E com isso ela acaba fazendo um trabalho de metalinguagem sobre o ofício de escrever, o que é ser o escritor. Uma pena que ela tenha escolhido, né, para ser esse sujeito a falar sobre o ofício do escritor, alguém tão escroto, que eu acho que é a palavra adequada para o Rodrigo S.M., que a todo momento se esforça para roubar da Macabeia, que seria a protagonista da história que ele escreve, o protagonismo da narrativa. E durante vários momentos da narrativa ele acaba roubando essa atenção para si e para o seu processo de escrever, e para como o processo de escrever é extremamente complicado e dolorido e difícil. A voz fica muito clara como um homem branco de classe média, né? Essa é a impressão e a sensação que eu tive do Rodrigo S.M., para além da sensação de que ele é um escroto. E a outra sensação que eu tive em relação ao Rodrigo S.M. é que ele é, na realidade, um escritor ruim, né? Um escritor que não consegue trabalhar e sequer pesquisar bem as histórias que ele quer contar. Por exemplo, a própria figura da Macabeia é uma personagem extremamente estereotipada, né? E esse estereótipo não é culpa da personagem em si, é culpa da visão preconceituosa e limitada que o Rodrigo S.M. tem sobre os nordestinos e sobre como eles pensam e sobre como eles se comportam. E o próprio autor coloca isso no texto, né? A inspiração que ele teve para escrever a Macabeia foi uma moça com quem ele cruzou na rua, e ele disse que bastando cruzar com ela na rua, ele já tinha material suficiente para poder contar uma história com uma personagem como aquela, o que ele claramente não tem. E por não ter, ele passa a maior parte da obra narrando a sua incapacidade ou as suas dificuldades como escritor. E esse estereótipo ele não está só na Macabeia, ele está também no personagem do Olímpio, que é construído de certa forma como um jagunço nordestino, né? É uma imagem bem típica de quem tem uma visão estereotipada do Nordeste. Não que esse não seja um dos personagens e um arquétipo tradicional do Nordeste, porém é essa a primeira imagem que vem à cabeça de Rodrigo S.M. ao pensar em um homem nordestino. Apesar disso, o Olímpico ele parece ter uma complexidade maior do que a Macabeia.
Mais uma vez, não por culpa da Macabeia, mas talvez pelo próprio fato do Rodrigo SM ser um sujeito meio misógino, como o Olímpio é um homem, ele acaba dedicando-se mais a construir razões que formam a personalidade desse sujeito e mostra mais ainda também sobre o seu íntimo. Enquanto a Macabeia, a todo momento é reforçado a sua ausência de pensamentos, de vontades, de desejos, de sonhos, de qualquer coisa, né? Ela é uma personagem plana, né? E o interessante disso é que ela não é uma personagem, segundo o Rodrigo SM, ela não é uma personagem plana pela incapacidade dele de colocar nela sentimentos, sensações, volumes e sonhos. Ela é uma personagem plana porque assim são as pessoas do Nordeste, ou as mulheres nordestinas que vivem na situação, né? No caso da Macabeia, uma alagoana que escapou da seca e da miséria, da fome, da morte dos pais para morar com a sua tia na cidade. E essa é uma narrativa extremamente interessante porque, a priori, como eu falei para vocês, a impressão que a gente tem é que o Rodrigo seria esse péssimo escritor, né? Justamente pela sua incapacidade de conseguir contar uma história. E ele mesmo fica a todo momento se justificando. Eu não gosto de contar, eu não queria contar essa história de uma maneira clichê, essa história vai ser muito clichê, essa história que todo mundo já viu, isso vai ser muito lugar comum, eu não quero fazer isso, eu preferia fazer outra coisa. E ele fica, né, dando esses subterfúgios, que é a típica atitude daquela pessoa que vai fazer mal feito. E eu sei muito bem disso, porque eu fiz bastante isso na minha vida, especialmente na minha vida escolar, né? Você meio que já se desculpa antes, porque você sabe que você vai fazer um trabalho mal feito. E aí, pra mim, é que brilha a genialidade da escrita da Clarice, né? E, de certa forma, isso até quebra um pouco da minha imersão narrativa. Esse escritor ruim escreve com uma prosa maravilhosa. Prosa essa que não pertence a ele, pertence a Clarice. Né? E ele pega emprestado da Clarice e escreve sobre não saber, sobre não conseguir escrever, ou dessa forma, né, desprezando e desrespeitando seus personagens, porém feito com uma maestria gigantesca, né? Um domínio que uma autora como a Clarice tem da prosa. Eu digo que quebra a minha imersão na narrativa, porque se ele fosse um escritor tão ruim quanto de fato a gente percebe que ele é, a prosa dele não teria o esmero e o cuidado que ela tem, né? E isso cria uma dicotomia dentro da narrativa. Então esse trabalho de metalinguagem que a Clarice se propõe a fazer é muito bem feito. E para além disso, existem trabalhos estilísticos mesmo. Tem, por exemplo, um momento da narrativa que ele fica ali com um diálogo praticamente de teatro, né? Roteirizado. Então ela acaba ensaiando muitas coisas e fugindo muito do que é o padrão da contação de uma narrativa. Eu gostei do livro e por mais que, como eu disse, esse autor se esforce para fazer da Macabeia uma personagem desinteressante e vazia, eu acho que às vezes o controle dele da narrativa escapa e passa para Clarice, e nesse momento, né, nesses pequenos momentos da narrativa, a gente vê a personagem crescer e a gente vê as suas vontades se formando dessa não vontade que o autor criou para ela. Isso por si só é um trabalho magnífico de criação de personagem, né? De mostrar isso através desse trabalho de uma metalinguagem, né? Enquanto ao mesmo tempo o autor esvazia a personagem, né? O autor falso, né? Ou digamos assim, a voz narrativa do Rodrigo SM, a autora real a preenche e a dá volume e a dá camadas, né? Se torna difícil de adjetivar esse tipo de obra. A narrativa, né? A obra, ela não é muito longa, ela é curtinha, mas a sua brevidade não significa falta de conteúdo. Na realidade, é uma narrativa riquíssima e eu tenho vontade de reler, né? De ler elas outras vezes, e provavelmente eu vou fazer esse exercício em outros momentos da minha vida, e sinto que toda vida que você lê, você consegue capturar um novo detalhe que não tinha percebido antes. Eu vou entrar em spoilers, talvez é meio bobo falar isso aqui num vídeo de uma obra que foi publicada em 1977, mas de qualquer forma, se você não gosta de spoilers e não quer, pode parar por aqui. A Macabeia morre ao final do livro. Na realidade, um pouquinho antes do final. Por que um pouquinho antes? Porque o Rodrigo SM, ele, como eu disse, é um péssimo escritor, um escritor tão ruim, que até esse momento, né, esse breve momento da personagem, que deveria ser dela, que é o momento da morte dela, porque todo o resto, de certa forma, é roubado e retirado. Até esse momento, o Rodrigo rouba dela. E, teoricamente, o nome A Hora da Estrela remete a esse momento, porque quando a Macabeia é atropelada na rua, e é assim que se dá a sua morte, as pessoas veem ela, e a todo momento dentro da narrativa ela é uma personagem invisibilizada, né? E a gente percebe justamente nesse pequeno momento
de acidente, né, dessa tragédia, né, uma tragédia, digamos assim, antecipada pela cartomante, né, que fala que a outra pessoa, né, que a outra moça que saiu dali, que teria esse destino, o destino de morte breve, enquanto o destino da Macabeia seria um destino de morte, de vida brilhante, que ela encontraria ali um estrangeiro de olhos azuis ou verdes ou castanhos. E no fim das contas, acho que a antena da cartomante não funcionou e captou errado, e os destinos dessas duas moças foram trocados. Ou simplesmente a Macabeia é tão azarada que, ao cruzar com aquela moça, recebeu dela o destino que era reservado, né, e perdeu ali, entregou a sua sorte para essa outra pessoa. Mas o importante é, até nesse momento, o Rodrigo ele consegue fazer a história ser mais sobre ele do que sobre a Macabeia, né? Ele vai fazer um jogo com a gente, brincar com a vida dela, né? O desrespeito que ele constrói e que ele tem por sua protagonista, por sua personagem, é tão grande que ele fica numa brincadeira consigo e com a gente como leitor, se ela vai morrer ou não, né? Eu mato ela ou eu não mato ela? Será que eu mato ela? Eu devo matá-la? E ele faz esse jogo e ele, de repente, não está mais nem tratando necessariamente sobre a morte dela, mas falando de si e de como ele é a única pessoa que aprecia e gosta da Macabeia e que a morte dela é a morte dele. Então, eu tinha ouvido muitas vezes as pessoas falando sobre essa obra e sobre como a protagonista dessa narrativa é a Macabeia, e não sei, a minha sensação foi outra. Eu não consegui enxergar isso. Ou, na verdade, eu consegui enxergar isso. Ela é, de fato, uma protagonista, ou uma potencial protagonista. Mas, a todo momento, a egolatria desse artista e desse ator, e a egolatria é uma característica do escritor, e talvez seja até um desabafo da própria Clarice nesse sentido, né? A egolatria do autor, ele não permite que a personagem brilhe no seu momento, né? Ele não deixa a estrela brilhar quando chega a sua hora. Ele rouba para si toda essa atenção e faz desse momento, né, que deveria ser dela, como eu já ensejei antes, dele. O que faz de toda essa história uma tragédia ainda maior. Se a história por si só, né, de azares e de desprazeres e de infelicidade que foi a vida da Macabeia, por si só não fosse isso, né, uma tragédia trágica, nem na sua morte ela pôde, digamos assim, ter o seu momento, né? E isso é algo muito triste, mas é uma coisa muito cultural do brasileiro, de que a pessoa tem sempre ali um momento na morte, né? A gente vê, por exemplo, artistas muitas vezes que caem no esquecimento e retornam, né, para a notoriedade no momento de sua morte, né? Ou mesmo como as pessoas viram santos quando morrem, né? A gente meio que se recusa a pontuar os defeitos e as falhas e as não virtudes das pessoas depois que elas morrem. Porém, como eu disse, né, ele não permite a Macabeia, ele não permite a sua protagonista ter esse momento para si. Ele rouba para ele, para sua vida mediana, essa carência de atenção. Mas é um exercício interessante, né? E para mim, como escritor, ler uma obra como essa, ela me diz muito respeito. Não só necessariamente ligado à minha personalidade, e aqui eu não quero fazer um meia-culpa dizendo que eu não tenha essas características do ego do escritor que a maioria tem. Sim, eu tenho. Eu acho que a maior parte dos artistas, de fato, são movidos por ego. É um traço da personalidade, pelo menos aqueles artistas que querem ter sua obra conhecida, né? A gente tem muito artista que faz a arte para si. Eu acho isso estranho. Como eu disse, eu partilho do pensamento e do sentimento do ego. Mas aqui, nessa obra em específico, esse ego do autor, ele é alçado à máxima de sua potência, né? O autor, por mais que de certa forma ele deseje a atenção fora da obra para si, ele costuma gostar de que a atenção dentro da obra seja para os seus personagens, para suas criações e para suas coisas. E que ele seja elogiado por tal, né, pela obra, pelo que está ali. Não é o caso do Rodrigo. Aparentemente ele faz da história muito mais sobre ele do que sobre seus personagens, né? Então ele é basicamente um avatar da egolatria
artística de um escritor. Obviamente essa é uma leitura muito pessoal minha da obra, talvez, justamente por conseguir identificar nesse sujeito algo que eu vejo constantemente dentro do meio do qual eu faço parte. Quando você é um escritor, um artista de qualquer forma, você costuma estar em grupos sociais, em círculos sociais com os seus pares, né? Então, se existe uma característica que eu vejo constantemente repetida e reproduzida dentro do meu meio, é o ego. E eu achei que essa obra é uma espécie de ode ao ego do escritor, feito com uma maestria excepcional. Essa é a primeira obra da Clarice que eu leio. É um pecado, né, obviamente, ainda mais sendo eu um escritor. Mas que bom que eu demorei a ler uma obra dela e comecei especificamente por essa, porque talvez a bagagem que eu tenha construído não só de leituras, de escrita e de, digamos assim, convívio social, tenha me dado ferramentas para entender a obra dessa forma que eu entendi nessa leitura. Mas eu queria saber um pouco sobre vocês, né? O que é que vocês... Eu espero que meus devaneios literários não tenham tornado essa crítica maçante, mas, no fim das contas, a gente lê não só as obras de arte, mas o mundo através das ferramentas que a gente tem. Então, no caso, essa é a minha opinião, mas eu tenho muita curiosidade de ouvir de vocês, né? Como é que foi a leitura de vocês e quais são as análises que vocês fazem dessa obra que é um clássico da nossa literatura. Deixem aqui nos comentários e vamos bater um papo, né? A literatura é gostosa também para ser discutida. A arte, ela, né, se encerra nesse... Na realidade, nunca se encerra por conta desse processo constante que a gente faz, que é ler e reler e conversar sobre ela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o dislike. A gente se vê numa próxima e tchau!